Irmãos, agora vamos estudar a palavra de Deus e eu peço que você abra a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos. Tem sido uma jornada, o ensino sistemático e expositivo deste Evangelho. Pelo menos para mim tem sido uma bênção. Estamos no capítulo 13, irmãos. Estamos vendo o sermão profético de Jesus. Eu peço que você vá comigo para os versos 24 aos versos 27. Deixe a sua Bíblia aberta. Faça o possível para ficar atento. Acompanhe. Quem sabe anote, fique em uma atitude de oração para que o Espírito de Deus, então, através da palavra, não do mensageiro, mas da palavra, transforme as nossas vidas e salve almas esta noite. Marcos, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 27. Assim diz a palavra santa do Senhor. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Bendito Deus e Pai, estamos reunidos na expectativa de que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, aceite este culto. É pela fé em Jesus que nós chegamos em Tua presença e é mediados pelo sangue da nova aliança que chegamos a Ti. Agora pedimos, ó Deus, vem dos altos céus através do sopro do Teu Espírito que habita na Tua igreja, para falar conosco, para esclarecer a Tua palavra, para nos trazer bom ânimo, repreensão, alegria, fé, sobretudo a certeza de que Jesus voltará. Que o Senhor, ó Deus, nos humilhe totalmente, que nesta noite somente o Senhor seja glorificado, trazendo salvação para aqueles que ainda não têm a esperança bendita e trazendo edificação e firmeza de fé para aqueles que já Te aguardam. Ajuda-nos, Senhor, pois é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus é o maior de todos os profetas, ele sendo o Filho de Deus. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele está ensinando aos seus discípulos, através de uma pergunta, na realidade, através de uma constatação dos discípulos sobre a suntuosidade do templo. Jesus aproveitou esse momento para dizer aos seus discípulos que aconteceriam eventos que convergiriam para o fim dos tempos e a volta do Filho de Deus. Jesus está na sua última semana, aqui é uma quarta-feira. Ele saiu do templo, ele foi para o Monte das Oliveiras, como a gente já viu, versículo 1 e versículo 2. E agora Jesus prediz a destruição do templo em Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Depois disto, Jesus disse que não ficaria aí, mas começaria uma época chamada o princípio das dores, que os irmãos podem observar do versículo 3 ao versículo 13.
e nós situamos o princípio das dores para o início da tribulação, aonde haverão sinais. Não que estes sinais já não acontecem hoje, mas em escala especial, em escala evidencial para os judeus. E isso acontecerá com este evento chamado o princípio das dores. É a ilustração de uma mulher para dar à luz. O trabalho de parto inicia-se e não pode mais parar. Depois vimos, irmãos, Jesus falando sobre a grande tribulação. E a grande tribulação será no desfecho da metade desta época, onde situamos o princípio das dores. Como diz o versículo 14, haverá um sinal específico para o desfecho da grande tribulação, que é o sinal da abominação da desolação. Está aí no versículo 14. Inclusive, Jesus disse que Daniel falou sobre ele, e ele até diz: quem lê o profeta Daniel entende. E situamos a abominação da desolação como o anticristo, esta personagem diabólica, maligna, que será um líder mundial, que terá domínio sobre a economia, sobre a religião, e ele se assentará no templo reerguido em Jerusalém. E a gente viu tudo isso, e esse desfecho da grande tribulação, conforme diz o verso 19 na sua Bíblia, 13, 19, que será uma aflição que jamais foi vista. É uma aflição sem precedentes. A partir de agora, hoje, irmãos, Jesus chega no coração do seu discurso. E o coração do seu discurso é a sua vinda. O coração do seu discurso é o sinal da vinda do Filho do Homem. Como ele mesmo descreveu, com poder e muita glória, para poder trazer restauração para Israel, para poder aniquilar os inimigos de Israel e estabelecer o reino caído, o trono de Davi. Então esse texto, do versículo 24 ao versículo 27, compõe o grande sinal, a volta do Messias. Pastor, mas o Messias já não está aqui? Está, irmãos. Mas segundo as profecias, o Messias deveria vir em duas etapas. E a primeira etapa, ele veio como um servo sofredor. Ele veio para colocar uma coroa de espinhos. Ele veio para vestir um manto de sangue, para ser vituperado, humilhado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitar, para nos salvar. Esta é a primeira etapa da vinda do Filho do Homem. Mas ele disse: eu voltarei. E ele agora não voltará mais como um servo, como um homem de Nazaré, como o filho de Maria e do carpinteiro José. Mas ele voltará com poder e muita glória. E este evento, que é o evento chamado o Dia do Senhor, é o evento esperado pela igreja, que vai se desenvolver através de eventos proféticos, que nós não temos outros detalhes nesse texto de Jesus aqui. E que hoje eu quero levar aos irmãos a outros textos para compreendermos melhor. Nesta noite eu vou pedir a compreensão dos irmãos. Vocês precisarão de muita atenção. Vocês precisarão estar muito bem alinhados com a palavra de Deus, como obreiros aprovados. Nesta noite eu quero trazer um alimento muito sólido, irmãos, e que é importantíssimo, que é a volta do Filho de Deus. Que para muitos tem sido um assunto periférico. Não, a gente não discute não sobre a volta de Jesus, não. Porque cada um tem uma interpretação. Eu, como responsável pela igreja que é de Jesus aqui, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia nos dá condição de entender
como será a volta de Jesus. Assim como ele veio em 2 etapas, virá em 2 etapas. Assim também esse dia do Senhor se dará em 2 etapas. Pela qual Jesus descreve aqui a etapa final. Mas eu quero mostrar aos irmãos hoje que antes da etapa final, que todo olho verá e toda língua confessará, haverá uma outra etapa que compõe o dia do Senhor, pelo qual nós participaremos. Mas por enquanto vamos seguir o texto. Os discípulos estão perguntando: Senhor, que sinal vamos ter? Como podemos saber que de fato chegou o reino de Israel? Ele disse vários, mas agora aqui é o coração do texto. Ele vai dizer que finalmente, irmãos, eles vão ver a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem, irmãos, é precedida por eventos que jamais aconteceu na história da humanidade, assim como é a tribulação. Os últimos eventos deste dia do Senhor, que é a tribulação, acontecerá com sinais nos céus. Observe o versículo 24. O versículo 24, o texto diz: ora, naqueles dias. Que dias, irmãos? Os dias da grande tribulação. Acompanhe. Seja um leitor atento, um estudioso ávido à palavra de Deus. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Você pode imaginar isso? Eu queria que você usasse toda a sua força imaginativa agora para pensar sobre esses eventos. O sol e a lua não darem mais a sua luz, o sol, claro, que ilumina a lua. Esses astros que compõem leis naturais que são fundamentais para o ecossistema do planeta Terra. Tanto o sol como a lua, que move mares, que move terra, que move a biodiversidade. O texto diz que esses dois serão apagados. Isso é sem precedentes, porque ao final, ao desfecho daqueles dias, o sinal no céu vai acontecer e haverá trevas. Vocês lembram, irmãos, que quando Jesus foi para a cruz, houve trevas de meio-dia até a sua expiração, a sua morte? Na vinda do Filho do Homem, só quem vai brilhar é a estrela da manhã. Nem o sol é comparado à glória flamejante do Filho de Deus. Você pode imaginar os céus se movendo, as estrelas caindo, irmãos. Eu quero que vocês façam uso da sua imaginação, porque isso é fantástico. Às vezes a gente se enfadonha com a Bíblia. Não deveria. Só em ler um texto desse já deveríamos nos colocar totalmente de joelhos, porque isso vai acontecer. E isso já foi predito, irmãos, pelos profetas. Jesus, o maior dos profetas, está relembrando aos judeus, seus discípulos, uma coisa que Isaías já tinha dito. Isaías disse: clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Isaías profetizou 750 anos antes de Jesus. E ele disse: o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor, com ira ardente, para pôr a terra em assolação.
dele destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus, atenção, as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías, 750 anos antes dessas palavras de Jesus, já disse que o dia do Senhor viria e os céus se abalariam. Ele continua a dizer: chegai-vos nações para ouvir, vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente e entregou-as à matança. Os seus mortos serão arremessados, os seus cadáveres subirão ao seu mau cheiro. Os montes se derreterão com sangue, com o seu sangue, e todo o exército do céu se dissolverá. E os céus se enrolarão como um livro, como um pergaminho. E todo o exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Isaías, 750 anos antes, profetizou o que Jesus está dizendo ao final da tribulação. Algo sem precedentes. E que Apocalipse vai dizer que os homens se esconderão da face do Cordeiro de Deus. Mas não para por aí, irmãos. Joel capítulo 2, versículos 30 a 32, diz: 800, quase 900 anos antes de Jesus, antecedente de Isaías, ele disse: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o quê? Diga alguém: o grande e terrível dia do Senhor. É um dia inigualável, sem precedentes, aonde Deus julgará as nações, aonde Deus restaurará o trono caído de Davi, aonde Deus em Cristo reinará por 1000 anos. Os apóstolos falaram sobre isso, Pedro pregando o seu primeiro sermão, em Atos capítulo 2, ele citou Joel capítulo 2, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E depois, na sua segunda carta, o apóstolo Pedro também falou, quando alguns estavam dizendo que Jesus não ia voltar. Versículo 3, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não tem gente que diz isso hoje? Desde pequeno eu escuto isso. Olha o que a Bíblia diz: porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Isso é conversa, isso é balela, Jesus vai voltar nada. Aí Pedro, apoiado pelos profetas do Antigo Testamento, apoiado pelo próprio maior de todos os profetas, Jesus, ele diz isso aqui: que o dia do Senhor é como um dia de ira. O dia do Senhor, irmãos, é uma promessa que ela é irretocável, ela é inigualável e ela há de se cumprir, irmãos. Versículo 10, eu quero só ler o verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão.
Aqui é uma analogia. Virá de noite como um ladrão. Escute, do qual os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é conto. Isso não é um livro fantástico ou um conto. Isso é palavra profética de Deus sobre o dia do Senhor. Versículo 24 e versículo 25 foi dito pelos profetas, foi dito pelos apóstolos, porque Jesus asseverou que isso aconteceria. Irmãos, se nós formos para o versículo 12, ele vai dizer que a vinda do Filho de Deus, a vinda do dia de Deus, será como que um fogo. Os elementos se desfarão, mas nós, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Seguindo, irmãos, o próprio livro de Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 6, verso 12, quando ele abre o sexto selo, o texto diz que os céus se abalam e que as estrelas caem sobre a terra, como que uma figueira lança os seus figos, a mesma coisa que o profeta Isaías disse. Apocalipse capítulo 6. E o céu se retirará como um livro, eu não sei como acontecerá, a minha mente é limitada a pensar sobre este grande evento. Mas a Bíblia diz que antes de verem nos céus o Filho do Homem, nada ficará, porque ele estará no centro do palco, com a exibição gloriosa do seu poder e justiça, não como um tirano, um déspota, não como um megalomaníaco querendo atenção, pois Jesus vai dizer a todos: eu sou rei e reinarei sobre vocês. O servo sofredor veio, foi rejeitado pela autoridade de Israel. O servo não voltará mais como um servo, mas como um rei dos reis. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Meus irmãos, essas profecias deveriam nos encher o coração de alegria e de expectativa da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 8 fala também sobre sinais nos céus, não vou ler mais aqui. O fato é que o que precede a vinda do Filho do Homem, em últimos eventos, antes do próprio Filho do Homem, versículo 24 e versículo 25, é o céu se abalando, é o sol e a lua não dando mais a sua luz, e as estrelas dos céus caindo como folhas, como frutas de verão. Meus irmãos, vocês podem pensar nisso agora? Vamos deixar a segunda-feira para a segunda-feira, pois a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. E eu quero que você transporte a sua mente nisso. Porque não há, irmãos, na internet, em qualquer IA, que possa reproduzir este dia, o glorioso dia da vinda do Filho do Homem. A gente fica fascinado com tantas coisas hoje em dia, e de fato é assombroso, é profético, pois Daniel disse que a informação se multiplicaria, mas nada pode se comparar quando as cortinas se abrirem e o grande rei aparecer. Vai ser trevas, é o céu se enrolando, as estrelas caindo, o sol e a lua não dando o seu firmamento,
para que os olhos da humanidade sejam fitos apenas em um. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei como é que um crente pode bocejar em cima de um texto desse. Eu não sei como é que um crente pode se enfadar com um texto desse. Agora, irmãos, eu só queria chorar e dizer: volta, Jesus, para que o mundo saiba da tua glória. Mas aí vem o versículo 26, irmãos, acompanhem comigo. Versículo 26. O texto diz: e então, essa palavra é importantíssima, e então, versículo 26, tem na sua Bíblia a palavra então? Tem? Pronto, porque é o desfecho do que a gente viu nos céus. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aqui é o ápice. Os judeus esperavam por esse momento, eles não entenderam o servo sofredor, eles ficavam querendo entender como pode, ele vem para reinar em glória, mas ele aqui é humano como nós, como pode? O carpinteiro que entrou em Jerusalém com um jumentinho, como pode ele estar naquela cruz? Como pode? Jesus está dizendo: calma, foi a primeira etapa. Assim como acontecerá também em duas etapas. A primeira etapa era como servo: creiam em mim e preguem a toda criatura que eu já vim, já morri, já ressuscitei, já voltei à destra do Pai, e agora eu salvo a todos aqueles que clamam pelo meu nome, e para que eles me aguardem com expectativa, digam ao mundo: me esperem que eu voltarei. Esta é a nossa mensagem, irmãos. É a mensagem da igreja de Jesus. Jesus nos salvou e nos capacita, e dizer às nações: ele está voltando. Rendam-se agora, para que não se rendam quando ele estiver com a sua espada flamejante de justiça. Esta é a boa nova, que antes o pecador arrependido vai estar no lado da vitória, e não no lado daqueles que perecerão para todo sempre. E aqui precisamos entender porque Jesus está usando o profeta Daniel para poder calcar o seu ensino. Ele não precisaria, porque ele é o maior de todos os profetas, mas Jesus está usando o profeta Daniel, como disse o versículo 14. E aqui, esta imagem do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória é uma visão do profeta Daniel. Se não sabem, irmãos, vamos relembrar. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Na minha visão, à noite, foi à noite, vi alguém semelhante a um filho de quem? Vocês estão comigo? Desculpa, deixa eu passar, perdão, me empolguei, não foi? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 de novo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um, vindo com o quê? E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados o quê? Autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. E seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Isso é Daniel, dentro do palácio do Império Medo-Persa. Um homem com quase 80 anos, após uma oração pelo pecado do seu povo. A Bíblia diz que o anjo diz:
Eu vou te dar revelações, Daniel. E uma delas é: eu vi como um filho do homem. Ele veio como que em nuvens, com muita glória. E foi dado a este filho do homem autoridade, domínio sobre tudo e sobre todos, eternamente. Daniel viu, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui. Imagine, se coloque no lugar de Daniel. De noite você tem uma visão dessa, hein? A glória da volta do Filho do Homem. Coisas que Daniel nem entende, porque ele vai perguntar, você lê o capítulo 7 e ele diz, sela a visão, Daniel, porque não é para agora, é para muitos dias para frente. E aqui Jesus, usando o termo Filho do Homem, é um título messiânico. Irmãos, somente o Evangelho de Marcos, o próprio Jesus usou 14 vezes o termo o Filho do Homem, que se destaca o quê? Se destaca a sua humanidade, claro. Ele encarnou, conforme estava predito em Isaías 14, Isaías 9, ele pagou o preço, não foi, Leandro? Quinta-feira ele pagou o preço de se encarnar, obediência ao Pai. E assim, por assim dizer, o Filho do Homem é um título da sua do seu aspecto messiânico de reinado, porque o Filho do Homem deveria vir da descendência de Davi. Mas como o Filho de Deus é descendente de um homem? Conforme o nascimento do Messias, da linhagem de Abraão, da tribo de Davi e Judá. Irmãos, tudo encaixa. E aqui, irmãos, quando ele diz que ele vem entre as nuvens, a ideia, irmãos, é que este Filho do Homem tem origem celestial. Apesar de ter nascido, ele já ressuscitou glorioso, está à destra do Pai agora, e sua origem é eterna, é celestial, é de outra natureza. Ele é o próprio Criador. É interessante que a Bíblia trabalha o aspecto das nuvens para o poder de Deus. Veja aí o texto de Salmo 104, verso 3, obrigado, Aguinaldo. A Bíblia diz que Deus põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos e faz das nuvens a sua carruagem. Não é interessante a linguagem poética do salmista dizer que o Senhor faz das nuvens a sua carruagem? Mas não para por aí, irmãos. Lucas 21, verso 17, o texto diz que ele vem em uma nuvem. É curioso que o evangelista Lucas especifica uma nuvem, que também traz a mesma ideia em Atos capítulo 9, versículo 11, que diz que tendo dito isto, ou seja, ele deu instrução aos discípulos, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, depois que recebessem poder do alto. No versículo 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam em uma nuvem, que encobriu de vista deles. E é interessante que esta nuvem, esta glória, termo no Antigo Testamento deste aspecto espaço e denso da glória de Deus, como chamam Shekinah, muitas vezes apareceu na tenda do encontro, como uma nuvem. Foi a nuvem que apareceu falando no batismo de Jesus, entre nuvens,
os céus se abriu e a voz disse: este é meu filho amado. Aqui Jesus está em volta de uma nuvem, sendo elevado aos céus, ao olhar dos seus discípulos, e os varões que aparecem, que são anjos, a Bíblia diz: homens, o que é que vocês estão olhando para cima? Porque o mesmo Jesus que está envolto nesta nuvem, subindo ao céu, ele o quê? Voltará da mesma forma. E nesta ocasião, leiam Atos capítulo 1, eles estavam no Monte das Oliveiras. O mesmo monte que Jesus está proferindo essas palavras. E como diz o profeta Zacarias, se tivermos tempo hoje, vamos ver. É o mesmo monte que Jesus vai colocar os seus pés e ele vai fender de norte a sul. Irmãos, eu não quero espiritualizar as nuvens, mas é no mínimo interessante dizer que no arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, o texto diz: pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, aonde? Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, não podemos esticar muito o texto, pode estar se referindo apenas a um elemento celestial do ar. É verdade, e aqui eu paro, para não cairmos em especulação, mas dizer aos irmãos que quando ele voltar, nós vamos nos encontrar com ele. E aqui em Marcos capítulo 13, versículo 26, ele também vai usar visivelmente as nuvens como sendo o seu sinal para a sua vinda. Nessa altura, irmãos, vocês deveriam pensar assim, pelo menos eu acho. Tá certo, pastor, está muito claro o texto. Ele voltará com grande poder e glória nas nuvens. Você tem dúvida disso? Está aqui no texto. Claro, feito preto no branco. Mas a pergunta é, se esse texto está se referindo ao julgamento das nações e à restauração de Israel, aonde está a igreja? Em qual momento a igreja encontrou com o Senhor nos ares? Qual seria o momento pelo qual podemos encaixar a igreja? Tem várias interpretações. Eu direi a que eu creio e a que eu ensino para vocês e que o nosso grupo ensina. É que a igreja, irmãos, não passará pela tribulação, pois ela é uma lacuna profética entre a semana 69 e a semana 70 de Daniel. O profeta Daniel não foi revelado a Daniel a igreja. A igreja é um padrão profético que acontece desde o Antigo Testamento, no sentido de que agora ela foi revelada. Então, Marcos capítulo 13, atenção, e aqui é pesado, você precisa mastigar bem para você não se entalar, tá? Mastigue a palavra de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 26, o sinal do Senhor vindo nas nuvens com poder e glória é o desfecho do final da grande tribulação. Porque em uma primeira etapa Jesus já veio, não vindo direto à terra, mas nos ares para arrebatar a sua igreja. E isso faz muito sentido, irmãos, que o seu poder e a sua glória se mostra nos relatos paralelos. Por exemplo, Lucas 21. E Lucas 21 vai dizer que esse momento é um momento onde, atenção aqui, é muito importante para você entender. O momento da vinda do Filho do Homem é um momento de um conflito
sem precedentes a Jerusalém. Veja o que Lucas diz. É o mesmo texto em paralelo que Marcos não fala. Quem fala é Lucas, é o único que fala. Ele diz, atenção, Lucas 21, de 20 a 28. Quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, opa, olha esse sinal. Saiba então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estão nos campos não entrem nele. Atenção, irmãos, atenção ao versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas, ai das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e a ira sobre este povo. Eles cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Haverá sinais no sol, na lua, e a terra será angustiada, e na terra angústia das nações, perplexidade, bramando o mar e as ondas. Atenção, irmãos! Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Atenção! Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Por que eu estou repetindo o que Marcos disse? Porque só Lucas diz que o contexto final da grande tribulação é um cerco contra quem? Jerusalém. Isso aqui é muito importante. Jerusalém estará cercada pelo anticristo e por todos os seus asseclas malignos. É agora que eles vão querer cumprir a palavra que até hoje ecoa. Vamos extirpar Israel do mapa. É aqui. E eles estarão na eminência de fazer. Antes que isso aconteça, então verão o Filho do Homem. Irmãos, isso aqui é tão importante que o profeta Zacarias, falando sobre o cerco de Jerusalém, Zacarias foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento, antes daqueles 400 anos intertestamentário entre o Antigo e o Novo. Veja, irmãos, Zacarias 12, de 1 a 10. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém, escute, o próprio Deus fará de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. E também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ele todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, farei um espanto, e todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá, escute, irmãos, por favor, escute esse texto. Sobre a casa de Judá, abrirei os meus olhos. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão ao seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez em seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Claramente, irmãos, o cerco de Jerusalém, pastor, isso já aconteceu tantas vezes, mas Lucas diz que haverá um último momento
que é esse que Zacarias está dizendo que é o cerco final contra Jerusalém no final da tribulação. E eles vão como que num último fôlego, Deus vai dar a eles um último fôlego. Mas eles não vão pelejar, irmãos. Porque o texto diz, atenção, irmãos. Zacarias 12, de 1 a 10. Eu quero ler apenas o verso 10, porque o meu tempo já avançou. Mas por favor, escute o versículo 10. Nesse dia, escute que o cerco de Jerusalém está lá. E Deus vai dar um último suspiro para os generais de Israel. Eles vão ficar como gavelas ligeiras, como fachos de fogo, uns ninja mesmo. Mas eles não vão pelejar. Porque na hora do cerco, naquele dia, o texto diz, e acontecerá, versículo 9, naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, atenção, derramarei o espírito de graça e de súplica. E nessa hora Israel vai olhar para o alto, vai olhar para cima, vai olhar para mim, a quem traspassaram. E eles prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando Jesus voltar, nesta etapa, com poder e muita glória, ele vai aniquilar os inimigos de Israel, mas ele vai salvar o remanescente fiel. E o texto diz que ele vai derramar sobre eles o espírito de graça. E eles vão olhar para Jesus e vão dizer: a gente crucificou o Messias. A gente traspassou ele. Mas é ele o nosso libertador. É ele o nosso salvador. É aqui, irmãos, que Jesus vai reinar sobre a casa de Davi. Zacarias capítulo 14, eu quero agora destacar só o verso 4, não tenho mais tempo, mas por favor, se segura um pouco mais. A Bíblia diz que neste dia, atenção, versículo 4, naquele dia estarão os seus pés aonde, irmãos? O próprio Jesus não vai voltar só nas nuvens, mas a Bíblia diz que ele vai retornar sobre o monte das oliveiras. O texto continua a dizer que o monte vai ser fendido, Jerusalém vai ser fendida ocidental, oriental. Ele será fendido no meio. Haverá um vale grande. E a Bíblia diz que eles passarão por esse vale como que se fosse sendo aninhado nos braços do seu Senhor. O texto continua então virá o Senhor meu Deus com todos os seus santos. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, vai ter trevas, irmãos, nem espessa escuridão, porque Jesus será a luz deles. A diferença entre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, é que Jesus virá nas nuvens arrebatar a sua igreja, e depois ele voltará com seus santos, e ele pisará no monte das oliveiras. Lembra o que os anjos disseram em Atos capítulo 1? Varões, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele volta, e ele estava no monte das oliveiras. O versículo 12 diz, irmãos, de Zacarias, que eu quero que você veja esse texto, porque tem muita
amenidade na pessoa de Jesus hoje. Ele é fofinho para muitos. Ele é o capacho. Jesus é o Papai Noel. Se você fizer bem, ele lhe dá o presentinho. Só escute esse versículo 12. Que nessa hora que ele reinar sobre a terra, será um dia conhecido do Senhor, porque quando cair a tarde haverá a luz dele. A Bíblia diz, sabe qual é a praga que ele vai lançar sobre os inimigos de Jerusalém? Deixa eu ler para você. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles prostrados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhe apodrecerá na boca. Cuidado com esse Jesus fofinho, viu? Porque quando ele voltar com poder e glória, os seus inimigos, os rebeldes, aqueles que blasfemaram, não vão chegar nem a pelejar, irmãos, coitados. Coitados não é? Merecedores do castigo. Infelizmente, assim será. A Bíblia diz, irmãos, não sou eu que estou dizendo, na profecia de Zacarias, Jesus não explicou isso, ele só disse que voltará nas nuvens com poder e glória, e vai apartar os bodes das ovelhas. Mateus 25 fala isso. Mas foi dada a Zacarias esta visão de que quando ele desfizer os inimigos de Israel, eles não vão conseguir nem atirar, porque eles apodrecerão dentro da sua estrutura óssea. Eu fiquei tentando imaginar isso aqui, não consegui. Porque, irmãos, nem o melhor dos filmes é isso. Nem o melhor dos filmes e dos diretores poderia imaginar algo assim. Eles simplesmente apodrecerão. E o Senhor reinará para todo sempre. Eu vou parar por aqui. Apenas dizer aos irmãos que ainda tinha mais poder e glória a vir aqui. Do texto, não meu, né? Do texto, claro. Mas pastor, finalmente esta vinda aqui de Marcos 13, 26. A gente não saiu do versículo 26 hoje, foi 24, 25 e 26. É quando Jesus voltar para o desfecho da grande tribulação. Pastor, e o arrebatamento da igreja? Quando é que acontece? Acontece, irmãos, domingo que vem, quando eu pregar. Não, estou brincando, né? Eu vou dizer aos meus irmãos que assim como Jesus veio em 2 etapas, a volta dele também é em 2 etapas. Os batistas regular pensam que Jesus vai voltar 2 vezes. Nós não pensamos que ele voltará 2 vezes. Isso é um erro, viu? Mas ele voltará em 2 etapas. Nas nuvens, arrebatando a sua igreja. E depois voltando para reinar para todo sempre. Pastor, mas como entender? A igreja vai estar onde nesse momento que os inimigos de Israel estarão lá? Aí a gente vai entender Daniel capítulo 9, que diz que as 69 semanas foram concluídas e falta a semana de número 70. Entre a semana 69 e a semana 70, que é a grande tribulação, existe uma lacuna profética que foi dada a essa resposta a Paulo quando ele disse:
Eis que vos digo um mistério, ou seja, algo não revelado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos receberão corpos glorificados. Por enquanto você fica aí. Jesus voltará em 2 etapas. Entre as nuvens ao encontro da noiva, que é a sua igreja, e depois dos 7 anos de tribulação, voltando com todos os seus santos para estabelecer o milênio. Mas para esse momento, irmãos, eu quero que você pense apenas o seguinte. Estevão, você poderia botar para mim já a conclusão, porque senão eu vou passar muito aqui. Só um minutinho, irmãos. Geralmente à noite eu não faço isso, né? Quase que como um estudo bíblico. Mas eu quero mostrar algo a vocês que eu ia falar na minha conclusão hoje. Eu tenho aqui 23 páginas, não poderia imaginar que seria em 1 hora. Somente na conclusão, esse momento agora, só um minutinho. Certo. Mas obrigado, Cleide, sempre encorajando. Mas é bom que a gente fique com essa porção hoje e a gente mastiga a semana todinha ela. Todinha. Eu quero que você fique só com uma coisa hoje, para agora, para esse texto glorioso. Jesus prometeu voltar e ele voltará. Amém? Pastor, isso é óbvio. Você passar 1 hora para falar isso, chama a Axa ali que ela dizia em 2 segundos. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que a gente tem esquecido dessa profecia. Deixa eu mostrar a vocês que existem 94 textos que falam da volta de Jesus. 33 no Antigo Testamento e 61 no Novo. Aí eu pergunto a você, esse assunto é sério ou não? Você em casa pode averiguar todos esses textos que falam sobre o dia do Senhor e a volta do reino milenar. O reino que foi rejeitado, mas que ele disse aos seus discípulos, vocês verão, vindo entre as nuvens, o Filho do Homem, com poder e muita glória. Irmãos, vocês sabem como termina o livro da revelação maior das profecias, Apocalipse? Você sabe como? Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. É assim que termina o livro de Apocalipse. E tem crente que não pensa na volta de Jesus. Porque estamos tão enfeitiçados, irmãos, com este mundo. Tão anuviados. Estamos tão... Me falta a palavra. Quando a pessoa não sente o dedo. Adormecidos. Anestesiados. Estamos tão fascinados com o aqui e agora que parecemos a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Corre, Ló! Corre, Ló! Corre! Pega a tua esposa! Pega a tua menina! Vai lá, vai, Ló! Com os anjos. Aí a mulher de Ló olhou. E o Senhor disse pelo anjo, se vocês olharem, o sinal do juízo vai estar sobre vocês. Porque eu vou fazer de Sodoma e Gomorra uma estátua de sal e vocês virarão sal também. Isso é tão importante que Jesus, no seu sermão profético, em Mateus 25, ele diz, não sejam como a mulher de Ló, que até crê na volta de Jesus e no julgamento que é sério, mas o seu coração está em Sodoma e Gomorra.
porque a gente ama Sodoma e Gomorra. E a gente se deleita só um pouquinho na pocilga de Sodoma e Gomorra. E a gente come das bolotas de Sodoma e Gomorra. Olhemos para o alto, irmãos. Jesus está voltando. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Me perdoe não saber pregar. Mas encoraja a tua igreja a se santificar e a esperar o Filho do Homem para o encontro das bodas do Cordeiro. Enquanto este mundo come e bebe, acorda a tua igreja, Senhor. Acorda os teus santos. Me acorda, Senhor. Maranata, volta, Senhor. É assim que oramos em nome dele que vai voltar. Em nome do glorioso Rei. Em nome de Jesus. Amém.